Muito boa tarde a todos. Enfim, permitam que eu comece com um cumprimento especial para o anfitrião, que é o Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Cora. Isto é um cumprimento de economista para historiador, dizendo que todos os economistas, os gestores, têm imenso a aprender com os historiadores. E a história ensina-nos muito para preparar o futuro, e estamos aqui a falar do futuro, e sem dúvida a experiência do país, que é uma experiência longa, e desta região também é muito útil para a tomada de decisão na preparação do futuro. Como a experiência também nos ajuda a gerir estas sessões, eu vou procurar corresponder ao pedido, que é recuperar o tempo que estamos atrasados. Também é uma aprendizagem da história desta sessão. E aquilo que eu iria sugerir era deixar com a comunidade intermunicipal do Alto Minho toda a primeira parte da minha apresentação, que procura fazer um retrato do estado das comunicações na região de Alto Minho, como input para o trabalho que vocês estão a desenvolver e com o compromisso da ANACOM de poder desenvolver algum dos aspectos que aqui estão identificados neste primeiro conjunto de slides, que dão uma fotografia do estado das comunicações no Alto Minho. E, portanto, eu vou passar os slides e não me vou reter neles, eventualmente poderei fazer um comentário muito breve, para depois ir à parte mais prospectiva, que penso que pode ser útil para estimular o debate e para termos tempo para esse mesmo debate. Enfim, teria que começar por fazer uma primeira referência às comunicações postais, uma vez que, de facto, quando pensamos em comunicações, pensamos sobretudo nas comunicações eletrónicas, na internet, no desenvolvimento das comunicações telefónicas, no telefone móvel, mas esquecemos que os correios continuam a ter um papel importante no desenvolvimento futuro das comunicações e desta conectividade, porque há algo que está a acontecer, é que com o desenvolvimento das comunicações eletrónicas, os correios passaram a ter uma nova responsabilidade, que é fazer com que as empresas possam entregar as suas encomendas aos consumidores finais e os consumidores finais possam receber as encomendas que adquirem através do comércio eletrónico. E o comércio eletrónico vai-se continuar a desenvolver e, portanto, é absolutamente errado dizer que os correios deixaram ou vão deixar de ter um papel importante a desempenhar no futuro das comunicações em Portugal. Razão pela qual a ANACOM tem acompanhado com bastante preocupação o desinvestimento que temos assistido na qualidade de serviço em termos de entrega do correio e também no encerramento de estações de correio que não têm sido devidamente acauteladas, em muitos casos, na sua transformação em postos que satisfaçam as populações com qualidade. E, portanto, é um tema que só por ele poderíamos ter aqui uma sessão, mas eu não quero deixar de fazer esse registro que, quando falamos em comunicações, não devemos esquecer o papel importante do serviço postal. Com 500 anos de história, quando falamos em história, é uma história longa e de importância no serviço do país. Todos os outros slides a seguir fazem o diagnóstico da situação das comunicações eletrónicas. Eu não me vou reter neles. Enfim, vou apenas assinalar que em vários destes indicadores nós podemos confirmar que o Alto Minho fez um progresso importante em termos de desenvolvimento de comunicações, mas que há ainda que continuar esse esforço e que é essencial que as empresas de comunicações eletrónicas deem resposta às necessidades desta região, porque em vários indicadores, de facto, se perspectiva que este processo de desenvolvimento das comunicações ainda não está concluído e que mais há por fazer. Nós vamos ter no segundo painel uma intervenção do responsável da DS Telecom, que tem tido, que foi quem ganhou o concurso para desenvolvimento da fibra óptica em toda a região norte. Portanto, não me vou reter sobre esse esforço, mas apenas sinalizar, como sabe o Ricardo Salgado, da DS Telecom, que a ANACOM tem colocado todo o empenho e toda a energia para que este modelo de partilha de infraestruturas seja o benchmark e para que, neste caso, a fibra óptica chegue a todo o território e também isso aconteça na região do Alto Minho.
Isso tem a ver com o desenvolvimento de soluções de cobertura de banda larga, quer nas redes fixas, quer nas redes móveis. Também para isso foi importante os fundos europeus que foram destinados e os compromissos associados aos leilões de acesso às várias frequências que têm procurado dar resposta nas zonas mais isoladas, onde a cobertura é menor. Portanto, tem havido um progresso e está em curso um processo de cobertura. Enfim, também me permito uma palavra ainda relativamente à televisão digital terrestre, em que nós sabemos que parte do território foi coberto através das antenas terrestres, parte está coberta através do satélite, contudo, ainda existem situações que não estão hoje plenamente satisfeitas e não há razão para que isso aconteça, isto é, estão criadas as condições do ponto de vista tecnológico, seja por antena terrestre, seja por satélite, para que haja uma boa cobertura de todo o território. Aqui no Alto Minho, sobretudo, o concelho de Melgaço é aquele que tem, por via terrestre, a percentagem de cobertura mais baixa. E é importante ter presente que no final deste ano, que agora estamos a iniciar, a TDT vai ter que mudar de frequência, isto por causa da preparação da quinta geração móvel, do 5G, que vai ter que libertar as frequências atualmente utilizadas. Isso, por um lado, é bom, porque vamos passar para um sistema de multifrequência que vai permitir corrigir algumas das interferências que hoje existem na transmissão do sinal da TDT numa frequência única, mas, por outro lado, vai obrigar a que as populações sejam informadas das novas sintonias que vão ter que fazer, e nós gostaríamos também, até lá, com a colaboração dos municípios e das freguesias, de resolver as situações ainda de falta de informação e de falta de cobertura. Não é de falta de cobertura, é de falta de aplicação das soluções que estão disponíveis para permitir um bom acesso à TDT. Alguns dos indicadores que estão aqui disponíveis nesta apresentação evidenciam que no Alto Minho há, de facto, que fazer um progresso em termos de penetração dos serviços de comunicações eletrónicas. Vários indicadores os demonstram, em termos comparativos, também em termos das soluções tecnológicas que estão disponíveis. Há, de facto, em vários indicadores, toda a zona norte, em geral, tem, quer em termos de frequência de utilização de serviços utilizados e também de comércio eletrónico, um progresso a ser feito. Portanto, são dados que ficam disponíveis e que permitem identificar o investimento do ponto de vista de conectividade nas comunicações como uma prioridade da região. Chamo também a vossa atenção para que a ANACOM disponibiliza a todos os utilizadores um instrumento para medir a qualidade do acesso à internet. O NetMed, enfim, está explicado na apresentação, que eu depois penso que vai ser pública, como funciona. Também temos ali indicadores, neste caso para o Distrito de Viana do Castelo, que compara a situação neste distrito com o conjunto do continente, com base nas medições que foram feitas nesta aplicação. Enfim, fui muito telegráfico, como prometi, e agora ia então à parte final dar algumas perspectivas daquilo que, na perspectiva da Autoridade Nacional de Comunicações, é importante colocar na agenda da conectividade da região. Bom, em primeiro lugar, saudar o facto de vários dos concelhos também desta região, como do conjunto do país, terem tido um elevado sucesso na candidatura do Wi-Fi for European Union. Como sabem, um projeto financiado pela Comissão Europeia, enfim, que é, em alguns casos, mais simbólico, mas que é importante termos o tal passaporte de conectividade através desta solução. Paredes de Cora foi um dos concelhos que foi contemplado nesta primeira fase. Todos aqueles concelhos que estão ali a cor verde, mais escura, foram contemplados aqui no Alto Minho, além de Paredes de Cora, Monção e Vila Nova de Cerveira, também vão beneficiar desde já desta iniciativa. Quando falamos da cobertura móvel, eu quero salientar a importância de melhorar a cobertura móvel em todo o território e também no Alto Minho, e gostaríamos que aquilo que hoje está disponível para as chamadas de emergência, que é a possibilidade de nos conectarmos a qualquer uma das redes disponíveis, no caso das ligações para o 112, que fosse possível em todo o território nacional, através do roaming nacional. Hoje, como sabem, é possível fazer o roaming quando vamos ao estrangeiro, ou os turistas estrangeiros, quando se deslocam a Portugal, conectam-se a qualquer uma das redes disponíveis, mas
Em Portugal, contrariamente ao que acontece já naqueles países que estão ali a azul, que são 14 países da União Europeia, em que é possível os cidadãos conectarem-se às redes dos outros operadores quando a rede do próprio operador não está disponível. Eu ainda hoje tive a oportunidade, com a equipa que está comigo da Anacom, verificar nos vários operadores que, por vezes, nesta zona em que estamos, um operador tem rede, o outro não tem rede. Se, de facto, eles fizessem um acordo de partilha de acesso entre as redes, íamos ter uma melhor qualidade de serviço e isso seria vantajoso para todos, quer do ponto de vista do investimento, cujo retorno passava a ser partilhado, quer do ponto de vista da qualidade do serviço, que passava a ser também mais elevada. Além de que é um paradoxo que os cidadãos estrangeiros que nos visitam beneficiem do roaming, isto é, da possibilidade de se conectar a qualquer operador, e os cidadãos portugueses não beneficiem dessa possibilidade. Assim como é um paradoxo, junto às zonas de fronteira, ser mais fácil conectarmos a um operador espanhol do que ao operador alternativo da rede que está disponível naquele local. E, portanto, temos feito e vamos continuar a fazer esta insistência, sendo certo que já houve uma convergência da parte dos operadores de tornar o roaming nacional disponível nas situações de emergência. De facto, nos incêndios dos 2 últimos anos, revelou-se em muitas áreas críticas que teria sido útil que quer as pessoas, quer as forças de combate aos incêndios poderem se conectar a qualquer uma das redes, porque muitas delas ficaram inoperacionais e, portanto, esta solução era muitíssimo importante. Aliás, eu chamo a atenção para o relatório que foi produzido pelo Grupo de Trabalho coordenado pela Anacom, que tem um conjunto de medidas relevantes, muitas das quais envolvem a colaboração das câmaras municipais e que passam, sobretudo, pela partilha de infraestruturas e por termos, de facto, como a solução do roaming nacional, mais soluções de co-investimento, com a participação e o apoio das câmaras municipais, porque elas são as primeiras interessadas em promover este tipo de soluções e, portanto, neste relatório encontram-se um conjunto de medidas que agora não terei tempo para desenvolver, mas que também são uma fonte, penso eu, de inspiração para o plano que vão fazer de desenvolvimento da conectividade na região do Alto Minho. As ideias força com que eu gostaria de terminar são as seguintes. Primeiro, esta ideia de que hoje as comunicações eletrónicas são decisivas para o desenvolvimento desta região. Quer as empresas, quer as pessoas precisam de ter esta conectividade. Nós, aliás, vimos nas outras apresentações que, de facto, o digital está presente em todas as empresas, em todas as soluções de atividade. Eu diria que elas são necessariamente para as pessoas adultas que aqui vivem e aqui trabalham, mas também permitam que vos diga que hoje os jovens, de facto, estarão numa situação de grande desvantagem se viverem numa aldeia ou se viverem numa localidade sem acesso à internet. É, de facto, um fator da educação e da preparação do futuro que deve ser tido em consideração e, portanto, quando falamos em igualdade de oportunidades, é ter o acesso à escola e à educação, com certeza, mas também hoje é ter o acesso à internet, é um fator que é fundamental. Também, numa região que tem tanto turismo, os turistas que visitam a região também querem ter essas facilidades e, portanto, iniciativas como o Wi-Fi for EU é uma iniciativa bem-vinda desse ponto de vista. E, finalmente, todas as empresas, e felizmente, e Paredes de Cor é um excelente exemplo de atratividade de empresas, como Viana do Castelo, as empresas que aqui se instalam não podem desenvolver a sua atividade sem estarem conectadas e, mais uma vez, uma internet de qualidade, tudo aquilo que vem aí associado ao 5G exigem precisamente esta aposta. Elas são imprescindíveis, são essenciais para a expansão da atividade das empresas que cá existem, mas também para o surgimento de novas empresas. E, portanto, esta é, sem dúvida, uma aposta crucial, sobretudo, e essa é a aposta que muitos dos concelhos desta região têm feito na criação de emprego. Esse é um aspecto essencial e determinante para fixar as populações, nomeadamente para fixar os mais jovens, que acabam os seus estudos e que querem ter oportunidades de trabalho, mas querem ter trabalhos competitivos, querem ter trabalhos com futuro. Portanto, isso é essencial. E quando falamos do combate à desertificação ou à coesão do território, é por aí que passa. É precisamente por criar emprego, mas criar emprego pressupõe ter, de facto, as regiões bem conectadas também do ponto de vista da economia digital. Terminava dizendo que
A presença da ANACOM desta sessão significa precisamente o compromisso que temos tido e a atenção que temos dedicado a todo o território nacional. Eu penso que é devido dizer que esta iniciativa que nós acolhemos e que eu quis com a minha presença, está também presente um outro elemento do Conselho de Administração e o responsável da comunicação da ANACOM, significar a importância que atribuímos a ter todo o país conectado. Porque, por vezes, nós temos tido dificuldades, nomeadamente com algumas das empresas de comunicações que pensam que o país deve estar conectado onde a rendibilidade dos investimentos são maiores, isto é, onde existe maior parte da população. Isto levará necessariamente a criar um país a duas velocidades, um país com muitas assimetrias, e isso não é aceitável e, portanto, é muito louvável esta iniciativa e eu quero dizer que do lado da ANACOM existe este compromisso firme de continuar a dar atenção a evitar que se criem desequilíbrios ou situações de desvantagem do ponto de vista do crescimento e do bem-estar das populações e do desenvolvimento da economia. Muito obrigado.